Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre leis de Ohm. Bora lá? Bom, para começar, vamos dar uma lida aqui no nosso enunciado. Um resistor com uma resistividade ρ tem a forma de um cilindro oco de comprimento L e raios A e B. Calcule a resistência R e o módulo do vetor densidade J no interior do resistor nos casos em que uma diferença de potencial V é aplicada na letra A entre as bases do cilindro e na letra B entre as superfícies interna de raio A e externa de raio B. Então vamos entender aqui o que ele quer. Ele quer que a gente calcule a diferença de potencial aplicada, certo? E o módulo do vetor densidade J no interior do resistor. Agora a gente precisa tomar um cuidado. A gente tem aqui a diferença de potencial sendo aplicada em dois lugares diferentes. Na letra A, ele está aplicando essa diferença de potencial entre as bases. Então é como se eu estivesse aplicando aqui entre esses meus dois dedos, entre o lado esquerdo e o lado direito. Já na letra B, a gente está entre as superfícies. Então, aqui dentro é oco. A gente tem essa superfície interna, que está aqui branca, e a superfície externa em amarela. Então, a gente vai estar aplicando a corrente aqui dentro. Então, é como se ela estivesse passando aqui nessa direção. Beleza? Então, para isso, vamos para o nosso primeiro passo. Então, o primeiro passo aqui é a gente resolver a nossa letra A. E para resolver a nossa letra A, a gente precisa achar o quê? A nossa área e fazer a nossa resistência. Vamos lá? E aí, para fazer a nossa resistência, a gente já traz aqui uma colinha da nossa fórmula. A resistência vai ser igual a ρ vezes L, isso tudo dividido por A. Então, primeiro de tudo, vamos achar a nossa área. A nossa área aqui, a gente vai ver que, como ele diz na letra A, a gente tem entre as bases do cilindro. Então, a gente está passando a diferença de potencial aqui do verde para o vermelho aqui. Então, a nossa corrente vai ter essa direção aqui dentro do cilindro. Então, para a gente resolver essa área, a área da seção vai ser basicamente a área dessa circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então, vai ser basicamente esse desenhozinho aqui. Então, a gente vai ter aqui que a área ela vai ser igual a π b ao quadrado, que é o raio da circunferência maior, menos π a ao quadrado, que é o raio da circunferência menor. Dessa forma, a gente vai ter aqui π, certo? Em evidência, b ao quadrado menos a ao quadrado. E aí a gente vai poder calcular então a nossa resistência. A nossa resistência vai ser igual a ρ vezes L, isso tudo dividido por π b ao quadrado menos a. E aí a gente morre aqui a nossa primeira parte, que é achar essa resistência. Ele não deu valor, ele deu tudo em função de letras, então não tem nenhum problema a nossa resposta ficar assim. Beleza? Agora a gente precisa achar o vetor densidade, certo? E esse vetor densidade J da letra A, ele por definição, ele é o módulo, certo? E o módulo vai ser a corrente dividido pela área. Então o vetor densidade sempre por definição vai ser basicamente a gente pegar a nossa corrente e dividir ela pela área que a gente está passando. E aí, para a gente usar a nossa corrente aqui, a gente pode chamar aqui a nossa primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de tensão, diferença de potencial, vai ser igual a resistência vezes a corrente, para a gente poder transformar aqui e substituir essa corrente aí por V dividido por R. Substituindo essa corrente por V dividido por R, a gente vai ter mais ou menos essa expressão aqui. V dividido por R, isso tudo dividido pela área, e aí a gente vai poder passar o R aqui para baixo, então a gente vai ver aqui V dividido por RA. Agora, a gente pode ainda fazer mais uma transformação. Que transformação é essa? A gente usar a nossa fórmula da resistência. A fórmula da resistência aqui, ela é ρ, L dividido pela área. Se a gente passar essa área para o lado esquerdo, a gente vai ver que a área vezes a resistência vai ser ρL. Então a gente pode substituir esse RA aqui por ρL. Então a gente vai ter no nosso vetor densidade aqui, a gente vai ter a tensão, isso dividida por ρ vezes L. E esse vai ser o nosso vetor densidade da letra A, beleza? Agora a gente precisa fazer a letra B. Lembrando que a letra B, a gente tem uma diferença de potencial sendo aplicada aqui entre as cascas. Então, de verde aqui eu fiz a casca interna e de vermelho eu fiz a casca externa. Dessa forma, a corrente vai fazer o seguinte, ela vai sair da casca verde e vai para a casquinha vermelha. Então ela vai fazer basicamente esse sentido aqui de desenho, certo? Então a ideia aqui, ela vai ser bem similar à letra A. A diferença é que como a corrente aqui está fluindo radialmente, a gente vai ter que mudar a forma de calcular essa resistência.
certo? A nossa área ela vai variar com raio, logo a gente vai precisar integrar esse cilindro aqui para transformar isso tudo em várias cascas cilíndricas aqui, ó, que eu representei aqui por esses pontinhos aqui. Cada casca cilíndrica, isso aqui parece meio que um rocambole, mas é basicamente isso. Cada casca cilíndrica a gente vai chamar do seguinte, a gente vai chamar ela de dr, certo? Igual a ρ dr dividido pela área de R, certo? Isso daqui sendo a nossa forma da resistência. A resistência vai ser igual a ρ, esse R aqui a gente pode usar ou R ou L de comprimento, certo? Do comprimento, só que nesse caso o comprimento aqui é o próprio raiozinho, por isso que eu quis botar Rzinho pequeno, e a área, porque essa área aqui ela está em função do nosso raio, certo? E aí a gente sabe também que essa área da superfície ela vai ser igual a 2πrl, certo? Porque aqui agora a gente está tendo a área de superfície do cilindro inteiro, não é mais só a areazinha da circunferência, porque a seção aqui é como se a gente cortasse a superfície desse cilindro aqui inteiro. E aí a gente substitui essa área dentro dessa expressão. E aí a gente vai ter que dr vai ser igual a ρ, drzinho do raio, isso tudo dividido por 2πrl. Para a gente sair daqui, a gente só sai fazendo o quê? Uma integral. Então, se a gente integrar aqui dos dois lados, a gente vai ter o R igual a o ρ e o 2πl basicamente saem como constante, então fica ρ 2πl integral, e aí a gente está indo de A para B, certo? Porque o raiozinho da circunferência menor é A e da maior é B. Então a gente está indo de A para B, dr dividido por R. Dessa forma, a gente vai ter aqui que a resistência ela vai ser dada por ρ 2πl, e a integral de dr sobre R vai ser ln de B menos ln de A. A gente pode deixar como ln de B menos ln de A, ou então a gente pode usar a propriedade de logaritmo aqui e deixar ρ 2πl, e aqui a gente usa ln de B dividido por A. E dessa forma a gente consegue achar a resistência, beleza? Lembrando que tudo em função das letras, porque no enunciado foi dado apenas letras pra gente, e a gente não tem nenhum valor para substituir. Agora, a gente achou a resistência, a gente precisa achar o quê? A gente precisa achar o nosso vetor densidade. Então, o nosso próximo passo, o passo 4, é achar esse vetor densidade. E esse vetor densidade, ele vai ser o módulo dele igual a corrente dividido pela área. Dessa forma, a gente vai ter aqui a mesma substituição que a gente fez lá no início, na letra A, que vai ficar a corrente substituindo, vai ficar V dividido por R. Então, o R vai passar para cá e vai ficar o V sozinho. E a gente vai fazer a segunda substituição, que é esse RA aqui, usando a segunda lei de Ohm, que vai dar para a gente, de novo, V dividido por ρL. E como a gente pode perceber, a gente teve que esse vetor densidade de corrente, ele vai ser exatamente igualzinho ao da letra A. A diferença aqui é que na letra A a gente tem um L com um certo valor, e na letra B a gente tem um L com outro valor, mas eles vão ter basicamente a mesma expressão. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!